Olá para você que está na nossa página aqui no Sinergia Cult. Começamos mais uma edição do nosso Panorama Energético, a segunda edição. Semana passada, o Wilson Marques de Almeida esteve aqui comentando os principais assuntos do setor para você. Hoje nós temos outros 3 assuntos que são muito importantes e nós estamos contando novamente com a presença de Wilson Marques de Almeida. E eu falo uma ótima tarde para você, Wilson. Boa tarde, Elias. Boa tarde aos companheiros que nos acompanham aqui na nosso compromisso semanal para falar sobre o setor. Você trouxe 3 assuntos. Os 3 assuntos foram debatidos na reunião da ANEEL de ontem, né? Então, são 3 assuntos super recentes da conjuntura do setor elétrico. É o seguinte, Wilson, eu vou começar aqui com a lei que devolve PIS/COFINS cobrado na conta de luz. Os consumidores de energia elétrica terão aumentos menores na conta de luz. O presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, sancionou sem vetos a lei 14.385 e foi publicada na terça-feira no Diário Oficial da União. Aprovado pela Câmara dos Deputados no início do mês, o texto estabelece a devolução do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, imposto estadual incluído na base de cálculo do Programa de Integração Social, que é o PIS, e também na contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS. É bom lembrar que em 2007, o Supremo Tribunal Federal determinou a exclusão do ICMS do preço que serve como base de cálculo do PIS/COFINS. E a Corte entendeu que havia dupla tributação, que é a cobrança de um mesmo imposto 2 vezes. Desse modo, o Supremo Tribunal Federal definiu o alcance da medida, que deveria ser retroativa a 15 de março de 2017. Segundo a Câmara dos Deputados e o Senado, a União deveria devolver aproximadamente 60 bilhões de reais em créditos de PIS/COFINS às distribuidoras. E desse total, 12 bilhões e 700 milhões de reais já foram devolvidos pela ANEEL em revisões tarifárias desde 2020. Ainda existem 47 bilhões e 600 milhões de reais a serem ressarcidos aos consumidores. E em nota, a ANEEL informou que desde 2020 tem devolvido os valores relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo do COFINS. Ô Wilson, é uma boa notícia para o consumidor e para o setor. Bom, para nós do Sinergia, nós não estamos deparando com a novidade. Nós sempre debatemos a questão do setor, a questão, principalmente a questão da qualidade e da tarifa de energia elétrica. E o que nós estamos falando aqui, talvez a companheirada que está assistindo e acompanhando pode não estar ligando, mas nós estamos falando o chamado imposto por dentro, né? Que era assim o termo que era utilizado pelas empresas para aplicar a bitributação. Isso nós sempre buscamos discutir isso com a ANEEL sempre se recusou a fazer essa discussão desse imposto cobrado por dentro. E ocorre que alguns grupos de consumidores acabaram percebendo essa bitributação e começou a acionar a justiça. E a justiça compreendeu que aquele fato de cobrar o imposto por dentro, de cobrança por dentro, não estava correto. Então, acabou por várias ações, as empresas não devolveram e a ANEEL não fez já essa aplicação por benevolência. Foram todos feitos através de ação judicial até que chegou em instância superior definitiva, ou seja, qualquer consumidor que reivindicasse essa devolução teria a sua devolução garantida, que a ANEEL achou por bem de regulamentar essa situação. Então,
é uma vitória dos consumidores, né, de não pagar esse imposto a mais, né, na conta de luz. Isso vai refletir, está refletindo nas últimas desse mês. Nós tivemos algumas empresas que tiveram a revisão ou reajuste tarifário neste mês de junho, e a ANEEL já considerou essa situação, inclusive nas decisões de ontem referente à revisão tarifária da Enel, que aconteceu ontem, a revisão tarifária de Tocantins, né, da Energisa Tocantins. Então já refletiu isso e vai passar aí a própria lei, a lei 14.385, ela determina que a ANEEL promova uma revisão tarifária extraordinária para rever as tarifas que foram corrigidas desde a decisão judicial até hoje e não foi considerado essa devolução aos consumidores. Então, terá, por determinação da lei, a ANEEL não decidiu que dia fará isso, mas vai ter essa revisão tarifária extraordinária para as empresas. Agora, eu volto, na semana passada eu falei algumas vezes, e é preciso continuar falando, o inciso 5º do parágrafo 6º do artigo 22, ele traz, claro, vai devolver, mas é preciso manter o equilíbrio econômico-financeiro das concessões. Ou seja, o equilíbrio econômico-financeiro das concessões está protegido pela lei. A lei não deixou de trazer essa proteção às concessionárias de energia elétrica. Mas, Wilson, as empresas cumprem a sua parte? Elas buscam esse equilíbrio econômico ou, por vezes, elas colocam tudo a perder diante dessa redução de impostos? Não, a empresa, a parte que cabe à empresa é fornecer à ANEEL os valores de parcela A e parcela B que ela deve receber nas tarifas de energia elétrica para manter o equilíbrio econômico-financeiro. Se essa devolução ameaçar o equilíbrio econômico-financeiro, as empresas está garantido na lei de buscar formas, e aí a ANEEL tem que dar essa garantia para as empresas. Se essa devolução ameaçar o equilíbrio econômico-financeiro das empresas, a empresa tem direito, por lei, a reivindicar da ANEEL ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. As empresas, ela não corre nenhum risco, não coloca nada a perder, ela está sempre protegida. A gente percebe todas as leis que vêm sobre o setor tem essa preocupação de proteger o equilíbrio econômico-financeiro das empresas. Mas, Wilson, até uma provocação. Eu fico sempre, você, há muito tempo, né, que você acompanha o setor, não falta, às vezes, uma participação mais efetiva do consumidor? Estou dizendo do consumidor mesmo, o consumidor de residencial, ter uma voz mais ativa em todos esses assuntos? Em tese tem, Elias. Essa é uma questão. A lei lá de 96, que criou o Programa Nacional de Privatização, ela previu a criação de conselhos de consumidores nas empresas. Mas o Conselho de Consumidores das empresas é constituído pelas próprias empresas. Então, todas as empresas, a CPFL, a Enel, a Electro, todas as concessionárias do país inteiro, as 50 concessionárias que nós possa ter no país inteiro aí, todas elas têm um conselho de consumidores. Nesse conselho de consumidores tem representação do legislativo, tem representação do executivo, tem representação do consumidor industrial, do consumidor rural, do consumidor comercial e também do consumidor residencial. Tem no Conselho de Administração da Electro, no caso, eu que sou
cliente da Elektro, no Conselho de Consumidor da Elektro tem um representante meu, do consumidor Wilson Marques, residente em General Salgado, lá nesse conselho. Mas eu que sou do setor, eu que leio sobre o setor, confesso a você, Elias, que desconheço o nome desse meu representante no Conselho da Elektro. As revisões, as correções tarifárias, todas elas constam no processo um parecer desse Conselho de Consumidor, todas elas. Então, em tese, do ponto de vista da estrutura, da legalidade, tem a participação dos consumidores através dos Conselhos de Consumidores. E por falar em consumidores, nós vamos abordar aqui mais um aumento. A ANEEL autorizou um reajuste médio de 12,04% para os clientes da Enel, que atende 7 milhões e 600 mil unidades consumidoras no estado de São Paulo. E isso já inclui a devolução dos créditos do PIS/COFINS. Detalhe, são 18,03% de majoração para os consumidores ligados na alta tensão e de 10,15% para os consumidores de baixa tensão. Seriam os consumidores residenciais. O aumento das tarifas da distribuidora paulista para 2022 foi mitigado por medidas recentemente aprovadas pela agência reguladora, governo federal e poder legislativo. Detalhe, hein, Wilson? Complicado, hein? Porque na semana passada a gente já falou que a possibilidade de um tarifaço no ano que vem é uma chance enorme, gigantesca. Aí você tem mais esse aumento para os consumidores do estado de São Paulo, né, que são atendidos pela Enel, né? Quer dizer, o bolso do consumidor está ficando cada vez mais vazio. Elias, vamos assim, certamente, né, nós temos o acompanhante, internauta assistindo, que não é público interno nos acompanhando. Vamos lembrar o que é Enel SP. Enel SP é a Eletropaulo. Então, a Eletropaulo, ela nasceu lá Light, de Light virou Eletropaulo, foi privatizada, vendida para a norte-americana AES e posteriormente essa norte-americana AES vendeu a empresa Eletropaulo Metropolitana para o grupo italiano Enel. Então, nós estamos falando dos consumidores de São Paulo, Grande São Paulo e Vale do Paraíba. Esses consumidores que vão sofrer esse impacto tarifário a partir de segunda-feira, né? Então, o que faz parte do contrato de concessão quando foram privatizadas as empresas, elas têm as tarifas de energia elétrica, elas são compostas, tecnicamente falando, lá, parcela A e parcela B, sendo a parcela A, que é tratado tecnicamente na ANEEL como custos não gerenciáveis, ou seja, são gastos que, no caso, a Enel ou as distribuidoras têm, que ela não tem controle, ou seja, a energia que ela compra, o imposto que ela tem que recolher, são as questões que ela não tem governabilidade. E a parcela B é onde as empresas têm governabilidade, ou seja, o pagamento da mão de obra, o investimento em expansão, investimento em modernização, o PMSO, pesquisa, manutenção, serviços e outros. Essa é a parcela B. Então, a Eletropaulo apresentou, né, como todas as empresas fez, quanto ela precisava de parcela A, parcela B, acabamos tendo essa correção de 10,15% para os consumidores residenciais e 18% para os consumidores industriais. Também ontem foi aprovada o reajuste tarifário da Energisa Tocantins.
A Energisa Tocantins é a empresa que atende o estado de Tocantins, né? E lá no estado de Tocantins, o reajuste dos consumidores residenciais lá no Tocantins já foi 14,53. E as indústrias do Tocantins teve 15,85, dando uma média de 14,78. Ou seja, lá no Tocantins, a energia, a partir de segunda-feira, sobe mais ainda do que está subindo na cidade de São Paulo. E a Energisa Tocantins atende todos os consumidores do estado de Tocantins. Então, é uma determinação dos contratos de concessões, que durante 4 anos vai tendo o reajuste tarifário dentro desse parâmetro de apresentação de parcela A e parcela B, corrigido pelo IGPM, e a cada 5 anos nós temos uma revisão tarifária. A revisão tarifária, ela revê a tarifa da concessionária como um todo, né? E eu não me lembro agora, não consigo falar que data que vai ocorrer a revisão tarifária da Enel, mas de 5 em 5 anos tem. Então, e agora o que a lei 14.385 determinou é que as empresas que tiveram reajuste tarifário de janeiro até hoje vai passar por uma revisão, um reajuste tarifário extraordinário para refletir essa devolução do PIS/COFINS. Então, nós teremos, no caso, falando de Campinas, que é onde é a sede do sindicato, a CPFL ela teve o reajuste tarifário dela no dia 7 de abril e não refletiu essa questão do ICMS que nós estávamos discutindo anteriormente. Então, vai ter uma revisão, um reajuste tarifário extraordinário da CPFL para refletir essa nova legislação. No caso da Electro, que é a área de concessão que eu resido, o reajuste tarifário da Electro é 28 de agosto. Então, ainda vai ser lá na frente. Então, as empresas que tiveram reajuste tarifário de 1º de janeiro até 30 de junho, até 31 de maio, ela vai passar por um reajuste tarifário extraordinário para refletir a decisão que nós estávamos discutindo anterior de devolução do imposto cobrado a mais. Agora, Wilson, um dado aqui que eu quero abordar contigo é o seguinte, né? Porque por causa da sanção do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, em relação ao ICMS, no caso da Enel São Paulo, a medida pode trazer um efeito médio de redução de 10,4%. Tudo bem, maravilha. Só que essa medida, diante daquilo que você descreveu, ela tem um alcance limitado, porque daqui a pouco outros reajustes vão aparecer e praticamente anular, né? Tirar o efeito dessa redução. Sim, Elias, nós temos o chamado sistema interligado. O sistema interligado, nós somos um sistema privilegiado, onde nós temos sistema de transmissão interligando o sistema de energia e, inclusive, as produtoras de energia elétrica que não é base hidráulica, no caso, termoelétrica, as usinas nucleares, as solares que estão sendo instaladas muito no Nordeste, a eólica, são tudo sistema interligado. E para gerir esse sistema interligado, é que nós pagamos na conta de luz, aí os consumidores podem perceber na sua conta de luz, a TUST, que também foi decidido na ANEEL ontem, que as empresas, principalmente as empresas mais isoladas, Norte e Nordeste, de geração de energia elétrica, onde está sendo instalado muitos parques eólicos e solar, elas estão reclamando que não estão sendo devidamente remuneradas no que chama tarifa de transmissão.
E a tarifa de transmissão, quanto mais longe ela for gerada, mais cara ela reflete. E essa tarifa de transmissão é rateada, é dividida de forma igual para todos os consumidores de energia do país. Aí nós vamos lembrar da lei que aprovou a privatização da Eletrobras, que foi o que muito se debateu à época, os chamados jabutis, que foi colocado na lei. Os chamados jabutis, eles colocaram projetos de termoelétrica em localidades distantes das linhas de transmissão. Então, nós temos a previsão na lei que autorizou a privatização da Eletrobras, a previsão de criação de complexo solar, complexo termoelétricos, né, em localidades não atendidas pelo sistema de transmissão, ou seja, vai demandar criar mais linha de transmissão e criar em distância maior, ou seja, aquele valor de TUST que a gente paga na conta de luz, ele também ontem, na reunião da ANEEL, teve a resolução corrigindo esse valor de TUST. Então, os futuros reajustes tarifários vão refletir essa nova visão que a ANEEL aprovou ontem na reunião do Conselho, que ninguém comentou, passou ao largo dos comentaristas de economia na reunião da ANEEL que aconteceu ontem. E agora, como nosso último assunto, é o seguinte, todo ano, né? Todo ano nós ficamos preocupados a respeito dos níveis dos reservatórios, das usinas hidrelétricas, é um tema recorrente. E a estimativa, eu peguei aqui uma matéria de um portal que diz o seguinte: reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste devem atingir 63% no fim de julho. O nível deve cair um pouco em relação ao patamar atual, que é de 65,96%. É bom deixar claro que os reservatórios de usinas hidrelétricas do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, considerados a caixa d'água do país, gostei desse termo, deverão encerrar o mês de julho com 63% da capacidade, segundo previsão do Operador Nacional do Sistema Elétrico, e que foi publicado na última sexta-feira. O órgão projetou que as hidrelétricas da região, dessas duas regiões, receberão chuvas equivalentes a 72% da média histórica em julho. No Nordeste, as chuvas devem atingir 96% da média histórica e no Norte, 72%. Já no Sul, as chuvas devem chegar à média de 105% acima do patamar esperado. Em relação à carga de energia elétrica, o Operador Nacional do Sistema estimou um aumento de 1,7% em julho. Afinal de contas, Wilson, todo esse panorama que eu tracei aqui, é bom ou é ruim? Bom, é melhor do que o ano passado. Eu tô aqui com o relatório de operação da ONS da data de ontem, né? Então, foi publicado na matéria alguns níveis. Ontem, os reservatórios de todo o Brasil, do sistema interligado, ele fechou em 74%, porém, a curva está em descendência, ou seja, agora que nós, final de agosto, de setembro, que nós devemos começar o período chuvoso, se as chuvas realmente confirmar o que o ONS está dizendo, as chuvas não virem nessa situação ou em situação pior, nós podemos, hora que terminar o período de chuva, que é as águas de março, fechar o verão no ano de 2023, nós estarmos nos reservatórios insatisfatório. Em março desse ano, nós estávamos na casa dos 40 e poucos por cento. Então, o mesmo reservatório do Sudeste e Centro-Oeste fechou ontem com 65,7%, segundo o relatório publicado pelo ONS, também em descendência. Então, se nós tivermos
E é interessante você ter gostado do termo caixa d'água. Nós temos uma grande caixa d'água mesmo na região sudeste, que é formado pelos rios Grande, Rio Parnaíba, que forma o Rio Paraná, que junta lá no sul do estado com o Rio Paranapanema, que forma uma grande caixa d'água que acumula a água, que é a reserva que a gente tem que ter para gerar eletricidade. Então, depois dessa grande caixa d'água que nós temos na região sudeste, nós temos uma outra caixa d'água que sobe pelo Rio São Francisco e vai até o São Francisco desaguar no mar. Então, são reservatórios importantes, que estão todos eles hoje, na data de hoje, em nível satisfatório. Só que na data de hoje, todos em declive. E aí, quando a gente olha no gráfico e percebe que a tendência dos gráficos são cair e a notícia traz essas informações, nos preocupa com a decisão que nós discutimos na semana passada, que é a questão da bandeira tarifária. Os níveis se mantendo no patamar que estamos hoje, nós vamos, até o final do ano, na tarifa bandeira verde, que não tem nenhum acréscimo nas contas de luz. Agora, a se manter em declive esses níveis dos reservatórios, a gente corre o risco de ter o acionamento de bandeira. Se nós tivermos o acionamento das bandeiras ainda este ano, e vamos todos rezar, hoje é dia de São Pedro. São Pedro é o santo padroeiro da chuva, é o santo que traz chuva. Vamos rezar para que São Pedro nos ajude e a gente tenha chuva em abundância, bastante chuva, né? No período chuvoso que nós vamos começar no final de agosto e início de setembro. Então, que São Pedro nos ajude, porque se nós tivermos a manutenção do reservatório em declive, como mostra os gráficos hoje, nós podemos chegar no final do ano e ter que acionar as bandeiras ou no início do próximo ano. Nós já estamos sob a ameaça de uma revisão tarifária extraordinária das tarifas de energia elétrica no ano de 2023 por conta da privatização da Eletrobras. Então, nós vamos ter a descotização dos contratos de fornecimento de energia das usinas da Eletrobras. Nós não podemos perder isso de vista em momento nenhum. Então, as usinas de Furnas que estão no Rio Grande, nós vamos ter a descotização. As usinas da Chesf, que está no Rio São Francisco, vai ter a descotização. Ou seja, Itaipu vai ter descotização. Aliás, Tucuruí vai ter descotização. Itaipu, o ano que vem nós vamos ter o debate da revisão do acordo de Itaipu. Nós vamos ter o debate o ano que vem. Então, ou seja, no momento nós estamos tranquilos. Agora, a se manter a situação de declive, nós corremos o risco do acionamento das bandeiras. Então, se acionar as bandeiras, nós vamos cair naquela correção extraordinária que nós tivemos das bandeiras tarifárias aprovada pela ANEEL na semana que passou, na reunião da semana passada. Wilson, até para a gente caminhar ao final do nosso papo, qual percentual, qual patamar percentual que ficaria mais perigoso que hoje nós estamos com 65%, 69% da capacidade, 63%, aliás. A partir de que percentual o racionamento ou o acionamento da bandeira vermelha passa a ser um perigo real? Pelo histórico dos gráficos aqui, o histórico das bandeiras, quando nós estávamos lá em janeiro, nós estávamos com a bandeira de emergência hídrica, né, que era aquela bandeira criada extraordinariamente. Nós estávamos com
33% da capacidade do reservatório. Então, se os reservatórios, eles hoje estão nessa casa do Sudeste de 65%, e ele declinar e cair abaixo de nível de 40%, ele puxa todos os reservatórios, é um dos mais importantes do sistema elétrico, ele puxa os demais reservatórios e nós corremos o risco de, se nós cairmos abaixo de 40%, o sinal amarelo já tem que aparecer nas contas de luz, né? E se, volto a dizer, vamos hoje festejar o dia de São Pedro e torcer para que ele nos ajude, que nos mande chuva. E aí, se não tiver isso, nós podemos entrar o ano que vem, no ano de 2023, e, de repente, no começo do ano, deparar com essa bandeira vermelha que teve uma correção de 60 e poucos % na semana passada. É isso aí. Esse foi o panorama, mais uma vez, do setor energético com o Wilson Marques de Almeida, aqui na segunda edição do Panorama Energético, transmissão ao vivo, sempre a partir das 4 horas da tarde, na página do Sinergia no Facebook, também no Twitter, e depois, posteriormente, a íntegra divulgada no YouTube. Também daqui a pouco vamos começar a divulgar a versão sonora. Wilson, até a próxima semana com mais notícias do setor energético. Até a próxima semana, Elias. Nós estamos aqui, volto a afirmar, estou aqui à disposição do Sinergia, à disposição dos trabalhadores aqui, continuo com meu tempo livre para mim poder estudar, acompanhar, né? Eu não sei se eu comentei, e eu queria colocar aqui no nosso encerramento uma informação que eu peguei na publicação da CVM as avaliações das empresas de avaliação das ações da Eletrobras. Então, eu peguei 2 que está publicada pela CVM, e o que as 2 empresas recomendam aos investidores, aos acionistas, aqueles investidores que procuram aplicar os seus recursos na Bolsa de Valores, a comprarem ações da Eletrobras. E um dos pontos que eles destacam é que a Eletrobras vai dar lucro, vai aumentar o seu faturamento, porque vai ter a descotização, ou seja, as próprias agências de reguladora anuncia a cena para o mercado financeiro, para os investidores de ações, um aumento na tarifa de conta de luz por conta da privatização da Eletrobras. Ou seja, aos poucos, aquelas denúncias que os grupos de oposição à privatização da Eletrobras fazia, aos poucos, eles próprios que privatizaram começam a se tornar pública, a desvendar, e provando que, infelizmente, de novo, eu volto a afirmar, infelizmente, queríamos nós estarmos errados, mas corremos o risco de estar certo, e nós nos depararmos, a partir do ano 2023, com a supercorreção de tarifa por conta das medidas que estão sendo tomadas agora. Então, uma boa tarde, Elias, boa tarde aos internautas, aos companheiros, às companheiras que estão nos acompanhando, e até a próxima semana. Você teve mais uma edição aqui do Panorama Energético, que volta na próxima quarta-feira. Um abraço para você e tenha um ótimo dia e um ótimo restante de semana. Tchau!